Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Neste dia em que Deus nos deu para recebermos na graça dele, a misericórdia dele. Esta semana, no Falando de Coisas Boas, nós vamos compartilhar de um tema um pouco atípico. Não é com o propósito de ser um tema diferente, mas se está na palavra de Deus, na Bíblia, é porque o Espírito Santo tem algo a falar para nós. O tema da genealogia de Jesus. Quando você lê a Bíblia e você se depara com essas genealogias, a gente pode ter até a tendência, de pular os textos, que narram a genealogia de servos de Deus, de famílias. Até são nomes difíceis, alguns nomes são difíceis de nós lermos, Mas o Espírito Santo inspirou os escritores da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, para registrarem as genealogias, é porque existe um propósito. Nada na palavra de Deus foi por acaso. Deus tem algo a nos ensinar, a nos instruir através desses relatos que a gente às vezes passa por cima. Mas eu gostaria de ver especificamente a genealogia do Senhor Jesus Cristo lá no capítulo 1 de Mateus. Se você ler, nós vamos observar que o Espírito Santo instrui Mateus para, vamos dizer assim, organizar a genealogia de Jesus em 3 períodos da história. Hoje nós vamos enfatizar o primeiro. Lendo lá do versículo 1 até o versículo 6 de Mateus 1, você vai ver que Mateus registra o período de Abraão a Davi, quer dizer, o período da era patriarcal, ali o início do povo judeu, Abraão, Isaque e Jacó, os pais, por isso que se chama a era patriarcal. Deus assim chama esses 3 homens, primeiro Abraão, depois Isaque, o filho de Abraão, depois Jacó, o neto de Abraão, para serem esses homens com as suas famílias os pais de Israel. E aí no versículo 6 encerra esse período com o início da monarquia, com o início dos reis. E aí Mateus registra sobre Davi. Embora o primeiro rei de Israel foi Saul, mas na genealogia de Jesus, Mateus registra o início da monarquia com Davi, porque o Senhor Jesus foi descendente da tribo que Davi pertencia. Por isso que a gente encontra em alguns textos falando que Jesus, filho de Davi. Esse registro não é a questão biológica, mas a questão que Jesus, como diz a palavra, os profetas, ele viria da tribo de Davi, da tribo que Davi pertencia. E a lição que nós tiramos deste primeiro período da genealogia de Jesus Cristo é que o tempo não apaga da história os planos de Deus. Desde o início, desde Gênesis até o nascimento de Jesus, o plano de Deus era enviar Jesus Cristo, o seu Filho, como Senhor e Salvador, daquele que recebesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o tempo não apagou, desde Gênesis desde Abraão, aliás, até Davi, os escritores afirmam que foram 1000 anos. Isso ensina para a minha vida e para a sua vida, querido, que o tempo não apaga da história da sua vida os planos do Senhor Deus.
Deus foi conduzindo a história para concretizar o seu plano de salvação das nossas vidas. Nós podemos pensar, a história da minha vida é um fracasso. Comparamos com histórias de outras pessoas, histórias de sucessos, e nós absorvemos os pensamentos de que a nossa história é um fracasso. Não! O tempo não apaga da história das nossas vidas os planos do Senhor Deus. Creia nisso e viva com esse olhar, desta convicção, desta certeza de que o tempo não apaga da história da sua vida os planos do Senhor Deus. Aquilo que Deus escreveu como plano dele para a sua vida, ele vai executar. Nós podemos ver isso em alguns homens e alguns servos de Deus. História de servos de Deus que poderiam ser um fracasso, mas os planos de Deus reverteram essas histórias. Você conhece muito bem a história de José. O tempo não apagou a história da vida de José, os planos de Deus para ele. Ele foi escravo, foi vendido aos 17 anos e o tempo foi passando, sofreu injustiça, ele foi preso e etc. Você já sabe a história. Mas os planos de Deus não foram apagados por tudo aquilo que José viveu. Nós temos Gideão, um homem lá, simples, agricultor, e o tempo foi passando e chegou o momento de Deus executar o plano divino na vida de Gideão. Você tem outros, como Moisés, como Pedro, um pescador, como Saulo, que o plano de Deus era para que ele se transformasse em um Paulo, um apóstolo. E aí você vê que Deus executou este plano apesar do tempo que demorou para que Saulo pudesse ser Paulo. Por isso, eu gostaria que você hoje pensasse nisso. O tempo não apaga da história da sua vida os planos de Deus. Deus abençoe um dia debaixo da boa mão do Senhor Deus. Amém.